Oi, vamos fazer mais um exercício de lei geral dos gases. A pressão total sobre uma bolha de ar no fundo de um lago é de 3 atm. Essa bolha sobe para a superfície do lago, cuja temperatura é de 27 graus Celsius, e tem seu volume quadruplicado. Considerando a pressão atmosférica no local de 0,8 atm, a temperatura no fundo do lago será de aproximadamente em graus Celsius. Então, olha só, vamos anotar os dados. A gente já está no nosso quarto exercício, então já deve estar acostumado com a nossa formulinha de lei geral dos gases. É só a gente ver que, nesse caso, ele fala que mudou pressão, mudou volume, mudou temperatura. Então, a gente vai ter que inserir todos esses dados na conta, não vai sumir nada aqui, beleza? Diferentemente dos exercícios que a gente fez até agora. Alguma coisa era constante e sumia da fórmula. Agora não vai acontecer mais isso. Então, vamos anotar os dados. Inicialmente, a bolha está lá no fundo do lago, a 3 atm. Vamos anotar aqui. Tem pressão inicial, 3 atm. Aí, ela sobe para a superfície do lago, cuja temperatura é de 27 graus Celsius. Então, a gente está na temperatura final. É a bolha, depois que ela subiu para a superfície do lago, ela foi para uma temperatura de 27 graus Celsius. Então, a temperatura final que ela chega é de 27 graus Celsius, que não pode ficar em graus Celsius, a gente já sabe que tem que transformar para Kelvin. Como que transforma? Soma 273. 27 mais 273 vai dar 300 Kelvin. Beleza. Aí, o que acontece quando a bolha sobe para a superfície do lago? Ela sobe, a temperatura é 27, então a bolha expande, certo? Porque aqueceu, então os gases se expandem. E aí o volume da bolha quadruplica. Mas ele não falou qual que é o volume inicial da bolha. Tudo bem. Então, ó, inicialmente, ela tinha um V1. Eu não sei qual que era, mas era V1. Só que no volume final, ele quadruplicou o volume inicial. Quando você quadruplica alguma coisa, você multiplica por 4, não é isso? Então, você vai fazer 4 vezes o volume inicial. Tudo bem? Não precisa saber o V1, mas você sabe que o V2 é 4 vezes o V1. E isso já é informação suficiente, você vai descobrir por quê. Tá, quadruplicou o volume e considerando a pressão atmosférica no local de 0,8 atm. Então, ó, no local onde a bolha está. Então, a pressão atmosférica é igual a 0,8 atm. Beleza? E ele quer saber a temperatura no fundo do lago, em graus Celsius. Eu não sei, eu vou calcular. Tudo bem? Temos todos os dados? Temos. Jogamos então na relaçãozinha P1, V1 sobre T1, T2, V2 sobre T2. Então vamos fazer isso aqui, vou deixar aqui no cantinho e vamos resolver a conta. P1 é o nosso 3 atm. V1 é V1, tudo bem? T1 é a nossa temperatura que a gente quer descobrir. P2, 0,8. V2, 4V1, não é? E T2, que é os 27 graus Celsius que eu cobri aqui, 300K, né? 300 Kelvin. Beleza. Vamos isolar o T1, que é a nossa pergunta. O que a gente quer descobrir? A temperatura. Então, a gente vai isolar o T1. Como que você isola? Multiplica em cruz. Fica mais fácil e você não se embanana. T1 vezes essa bagaça toda vai ficar T1 vezes 0,8 vezes 4V1 igual a 300 vezes essa bagaça toda, certo? Eu estou multiplicando em cruz aqui. Eu fiz esse vezes esse, tá todo mundo aqui. 300 vezes 3 vezes V1. Beleza? Eu quero descobrir T1. Então, todo mundo que está multiplicando T1, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, ó, T1 é igual a 300 vezes 3 vezes V1, dividido por 0,8 vezes 4 vezes V1. E eu espero que você já esteja calejado de ver isso, ser humano. Em uma fração que só tem multiplicações em cima e embaixo, não pode ter sinal de mais e menos, eu posso cortar o V1 sobre V1. Por quê? Porque eles são iguais. V1 dividido por V1 é 1. Tipo, se tivesse 5 em cima, 5 embaixo, 5 dividido por 5 dá 1. Então a gente corta, né? Assim que a gente faz. Então eu cortei V1 com V1, tá vendo? Ele sumiu, por isso que você não precisava saber o volume inicial. Uma vez que você sabe que ele quadruplicou no final, resolveu a sua vida. Então vai ficar 300 vezes 3 dá 900. 0,8 vezes 4 dá 3,2. Fazendo esta divisãozinha aqui, vai dar o 281,25. E aí, isso daqui é a temperatura em Kelvin.
a gente precisa calcular em Celsius, graus Celsius. Então, a gente só subtrai 273, que isso vai me dar uma temperatura inicial de 8, aproximadamente 8 graus Celsius. Vai dar 8,25, né? Mas a gente quer aproximado, então a nossa alternativa é a C. Tudo bem? Qualquer dúvida, me pergunta.